Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Só aguardar aqui um momento. Eu vou começar essa partilha sobre a imitação de Cristo. Só um momentinho. Hoje nós vamos falar do capítulo 4. Amém? Então, deixa eu verificar aqui a iluminação. Aí. Ok, vamos começar então. Então, a partir da imitação de Cristo, lembrando, né? Estou fazendo todo de segunda a sexta, né? Aqui às 10 da noite. Nesse livro maravilhoso, né? Que dá umas informações para nossa caminhada cristã. Entre outros, né? Como Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, né? Muito bom a gente tá sempre lendo, né? Tá sempre meditando sobre ele. Também tem Imitação de Maria, né? Tantos outros livros que ajudam na nossa caminhada. Vamos começar então, só um momento. Ok, vamos começar então. Então nesse capítulo 4, ele vai falar da prudência nas ações. Não se há de dar crédito a toda palavra, nem a qualquer impressão, mas cautelosa e naturalmente se deve diante de Deus ponderar as coisas. Mas ai, que mais facilmente acreditamos e dizemos dos outros o mal do que o bem, tal é a nossa fraqueza. As almas perfeitas, porém, não creem levianamente qualquer coisa que se lhes conta, pois conhecem a fraqueza humana inclinada ao mal, e fácil de pecar por palavras. Grande sabedoria é não ser precipitado nas ações, nem aferrado obstinadamente à sua própria opinião. Sabedoria também não acreditar em tudo que nos dizem, nem comunicar logo aos outros que ouvimos ou suspeitamos. Toma conselho com o varão sábio e consciencioso, e procura antes ser instruído por outro, melhor que tu, que seguir teu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e entendido de muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente e calmo será em tudo. Amém. Então esse capítulo ele vem nos dizer que é necessário prudência nas nossas ações, né? Tanto a gente pode levar para uma parte pessoal, né? Bom, fala muito, né, da virtude da obediência, né? Que é necessário, né? Seja para com nossos pais, para com nossos avós, né? Para com nossos chefes no trabalho, para com o padre da nossa paróquia, né? É necessário sempre a gente sempre agir com prudência, né? E com cautela, né? Para ter sempre a obediência em primeiro lugar. Engraçado, né? Que o anjo Lúcifer, né? Foi exatamente por isso que ele caiu. Porque ele foi soberbo, porque ele foi orgulhoso. E ele não se aceitava nem se sujeitar a um homem, né? Porque que Jesus é Deus, né? Mas também foi homem, né? Aqui na Terra. Então foi isso, né? Foi realmente esse orgulho, né? Que foi o que derrubou o diabo, né? Mas nós não, né? Nós sempre devemos ver a beleza da obediência. Mas tá certo que muitos casos às vezes são difíceis, né? Às vezes as pessoas não deixam algo que a gente faça algo porque não gostam, mas enfim. Mas a gente sabe, né, tem que saber, né, que quem é de Deus, assim como Deus, assim como Jesus fez com Maria, né, uma simples mulher, obedeceu. Né? Jesus poderia ter teimado também com Maria em muitos casos. Né? Mas realmente nós devemos a obediência e o respeito, né, a toda autoridade, né, porque a gente acredita, né, que Deus dá a cada um segundo as suas capacidades. Né? Seja também, né, ser chefe no trabalho, né, seja o que for, seja mesmo ser padre, né? A gente deve obediência. E a nossa alma ela sempre tem que ser assim, né, como Cristo, né, como Maria, também ser obediente. Né? A gente nunca pode, né, querer passar por cima das pessoas. Né? Porque uma coisa é verdade, né? Deus conhece os corações. Deus sabe quando estamos sendo sinceros, quando estamos mentindo. Vai dizer, realmente, né, diante de Deus ponderar as coisas, mas depois vai dizer, ai, que mais facilmente acreditamos e dizemos dos outros o mal que o bem, tal é a nossa fraqueza. E quantas vezes, né, a gente acaba se envolvendo em fofocas, né, tantas coisas,
ou mesmo a gente vê, eu acho que viu alguma coisa, né, acaba, né, já espalhando isso, né, espalhando isso que não é legal, né, muitas vezes, inclusive nem sendo verdade, né. Agora interessante, ele fala também, ó, pois conhece a fraqueza humana e inclinada ao mal, e fácil de pecar com palavras, é verdade, né, irmão? Uma outra palavra, um outro momento em que alguém fez alguma coisa pra gente, pronto, a gente já, muitas vezes já estoura, já fala alguma coisa que não devia, né? Então como é fácil. E agora finalizando ele fala da sabedoria, né? Grande é a sabedoria, né, dos que obedecem, é verdade, né? E não ser precipitado nas ações, nem aferrado obstinadamente com a sua própria opinião, né? Engraçado isso, porque, primeiro, né, precipitado das ações, né? É como sempre ouvi falar aí, né? Nunca deve tomar decisão ou no euforia, né? No muito animado, ou no baixo, né? Na depressão, na tristeza. Toda decisão a gente tem que ponderar, né? Por isso que eu falo, né? Toda decisão, principalmente né, grande decisão, grande mudança na vida, a gente tem que sempre pensar, né, e dar uma primeira pensada, esperar um pouco, né? Amadurecer a ideia, né? Porque realmente assim, tomar decisão no impulso, do que, por exemplo, vamos dizer uma vocação religiosa, uma vocação sacerdotal, como que alguém vai para o seminário assim, né? Uma moça viu umas fresas, achou bonito, pô, já vai lá pro... Mas existe todo um processo de discernimento vocacional, né? Porque né, até mesmo pela entrega de vida que é feita, né? Então não é assim, né? Por mais que alguém ache bonita a vocação, né? Mas só vai poder ver quem é realmente vocacionado, né? Quem tem o chamado de Deus, né, para entregar a vida, né? A tal ponto. Eu ia falar, tá nem aferrado à sua própria opinião. Isso a gente pode levar até mesmo até mesmo pra vida, né? Qualquer coisa. Eu gosto muito aquela frase, né, até do professor Girafales no Chaves, né, vocês vão achar brincadeira estar falando isso, mas enfim. Que o inteligente sempre duvida. Bom, claro que existem certas coisas, né, que a gente não duvida, né, como os ensinamentos da igreja, por exemplo. Né, mas muitas coisas, às vezes, é a nossa opinião, né, às vezes a gente, se ela se achar perfeito, né, se achar que ela tá certo, e é sempre bom a gente repensar. Eu cito aqui, por exemplo, o caso de relacionamentos, né, um relacionamento, né, um casamento, você não pode ser assim. É quando as pessoas que falam, aí eu tô certo, ela que vem me pedir desculpa. Né? A gente não pode ser assim. E que mais é realmente né, entender muitas vezes o outro, né? Entender, mesmo que às vezes a gente não acha que o outro está certo, né? Mas entender as diferentes formas de vida, né? Entender os diferentes pensamentos, né? E é isso, né? E não acreditar em tudo que nos dizem. Né? Isso também que estamos num mundo aí que, principalmente né, as mídias, né, são dominadas aí por um pensamento anticristão, né? Por um pensamento né, que cada vez mais, infelizmente, né, coloca as coisas más aí, né, como normais, né? E as novelas da vida aí também, né, com tanta traição, tanta coisa, né, que não ensina nada de bom. E é isso, né? E demais, toma conselho com alguém sábio e consciencioso, ou seja, né, todo mundo é necessário ter alguém que nos aconselha, né? É necessário ter alguém que seja de bem, né, para nos aconselhar em muitos momentos, né? Que nem coisa que muito acontece, né? Quando alguém, quem tá no relacionamento, né? Seria bom, né? Conversar com os pais, né? Conversar com alguém experiente, né? Conversar com alguém, por exemplo, casado há muito tempo, né? Para poder ter um conselho. Né? Para finalizar, a vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus, entendido em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si, e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será e calmo em tudo. Então esse conselho final aqui, né? Dizendo né, que também a gente deve confiar na nossa fé, a gente deve confiar em Deus. Né? E a vida com Deus também é humildade. Né? Nós como cristãos, né? Assim como Jesus, devemos ser humildes, né? Conforme foi falado no começo, né? Nunca ser prepotentes, né? Nunca querer colocar a nossa ideia né? acima das pessoas, né? De todos, né? De quem a gente precisa dedicar respeito, né? Dedicar atenção. Então é isso, né? Tanto mais prudente e calmo seremos. Bom, irmãos, obrigado a vocês que chegaram, mas infelizmente essa partida já acabou. Eu tô terminando aqui porque essa aqui é uma meditação da imitação de Cristo, né? Hoje foi o capítulo 4, ela é bem rapidinha. Entendeu? Mais que eu vou fazer, mas eu vou deixar o vídeo salvo.
Ok? Então só um momentinho aí que eu já vou salvar o vídeo e vocês já podem ver, tá? Então muito obrigado e até amanhã que nós vamos partilhar o capítulo 5. Tudo que aprendemos aqui foi em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, hein?